Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Davi, ele havia recebido um conselho. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E ele não gostou, ele questionou quanto ao conselho. Vamos ao nosso tema. Os fundamentos estão abalados e agora? O que fazer? É o Salmo número 11, a parte 1. Nosso texto base está no Salmo número 11, verso 3, que fala: se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? O salmista Davi, ele mostra a plena confiança dele no Senhor, porque ele conhecia que Deus era refúgio, era lugar forte, era lugar seguro. E este salmo, Davi pode ter escrito quando fugia do rei Saul, embora alguns estudiosos dizem que foi quando ele fugia do filho dele, Absalão. Mas o momento que Davi estava vivendo neste salmo era um momento de muita aflição, um momento de muita angústia. E ele fala no Salmo 56, verso 3, todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. E o rei Davi, ele mostra que independente das circunstâncias, ele confiava no Senhor, e ele mostra isso também no versículo 1 do Salmo 11. Vamos ver: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro. É interessante esta pergunta, mas ele começa afirmando: no Senhor ele confia. Os amigos de Davi falaram para ele fugir, falaram para ele escapar pela vida dele, mas Davi, como que ele iria fugir? Como ficaria a confiança que ele depositou no Senhor? Para ele, fugir poderia ser demonstrar que não confiava em Deus e que ele poderia mostrar para o Senhor que ele não estava esperando pacientemente no Senhor. Mas a Bíblia ela nos mostra que existem momentos em que devemos fugir. Ela nos mostra alguns homens que fugiram para escapar do inimigo. Um exemplo, o profeta Elias. Ele precisou fugir da rainha Jezabel após ele ter mostrado ao povo de Israel que somente o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 2 ao verso 4, que diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto. Não é só ele não, a Bíblia nos mostra também que Ló, ele fugiu de Sodoma e Gomorra, mas ele foi tirado por anjos de Deus, pois a cidade de Sodoma e de Gomorra iria ser destruída por causa do pecado daquele povo. Gênesis capítulo 19, verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí nós olhamos que tem momentos que nós precisamos analisar e, se necessário for para escapar, precisamos fugir. Quem precisou sair de uma cidade dentro de um cesto foi o apóstolo Paulo, segundo Coríntios capítulo 11, verso 33. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele.
mas também Davi várias vezes ele precisou fugir. Davi fugiu de Saul, Davi fugiu de Absalão. 1 Samuel capítulo 19, verso 12 nos mostra. E Mical fez Davi descer pela janela e ele saiu correndo e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Vamos ver outra vez que Davi fugiu de Saul? 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Mas Davi também precisou fugir de Absalão, segundo Samuel capítulo 15, verso 13 e verso 14. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. É necessário sempre nós fazermos uma avaliação da situação que estamos vivendo e também dos conselhos que estamos recebendo. Existem momentos, sim, que é necessário fugirmos, mas são momentos que nós precisamos estar atentos, e assim também existem momentos que devemos enfrentar a situação, mas nunca confiando em nós, sempre confiando no Senhor, buscando a direção do Senhor para tomar qualquer atitude. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e verso 5 fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós precisamos estarmos sempre vivendo na dependência de Deus, atentos a ouvir a voz de Deus e a agir, mas segundo a direção que o Senhor nos dá. Davi fala no Salmo 37, vamos conferir no versículo 23, o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Nós precisamos ser constantemente guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Ainda Davi no Salmo 25, no verso 12, ele fala: quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Então nós precisamos estar atentos, estarmos observando a situação que estamos vivendo e, como diz o nosso Senhor, andarmos segundo a direção do Espírito Santo. Davi, ele acreditava que não era momento de fugir como um pássaro. Ele confiava que Deus estaria com ele, e fugir naquele momento para ele poderia significar falta de confiança. Ele não desprezava o perigo, mas ele confiava no cuidado de Deus. Quando fala fugir para as montanhas ou para os montes como um pássaro, era porque as montanhas, os montes, simbolizavam proteção, assim como nas guerras era normal, quando o povo de Israel estava perdendo, muitos fugirem para as montanhas e se esconderem entre as rochas, e eles constantemente tinham esta atitude. Davi, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Davi sabia que Deus era o seu refúgio, que Deus era a sua fortaleza. Mas a declaração de Davi é linda, quando Davi fala que Deus era o supremo refúgio dele. Vamos conferir Salmo 59, verso 9. Ó minha fortaleza, em ti espero, tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Que o Senhor possa ser o nosso supremo refúgio em todas as circunstâncias, assim como Davi o tinha na vida dele.
Mas Davi também nos mostra no Salmo 64, que diz assim, que se alegre o justo no eterno e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Nós entendemos Davi falando assim: ei, você que serve o Senhor, você que teme o Senhor, você que confia no Senhor, busque no Senhor o teu refúgio, porque o Senhor é supremo refúgio. Nós vemos que refúgio para Davi era em todas as circunstâncias, mas Deus era refúgio para Davi contra o medo. Salmo 56, verso 3 e verso 11, que diz: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Olha a pergunta de Davi: o que poderá me fazer um mortal, o ser humano? Porque é no Senhor que, quando eu estou com medo, eu me refugio. E quando o medo me ataca, porque muitas vezes o medo sobrevém, ele sabia que a resposta para o medo era confiar no Deus Todo-Poderoso. Já no verso 2, Davi mostra que Deus era seu refúgio contra os inimigos. Salmo 11, verso 2, olha o que ele diz: vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. Davi, ele está chamando a atenção do Senhor, ele está mostrando para o Senhor a perspicácia dos inimigos dele. Eram homens que ocultavam armadilhas, eram homens que agiam no secreto, mas com a intenção de destruir Davi. E no Salmo 59, verso 1, Davi fala: ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores. Davi, ele tinha consciência do perigo, e mesmo que os inimigos dele, que os agressores dele fossem mais fortes do que ele sabia que Deus era o mais poderoso que todos, assim como ele nos mostra no Salmo 18, verso 17, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos muito mais fortes do que eu. Eram muitos os inimigos de Davi, muitos inimigos poderosos, mas Davi sabia que o Todo-Poderoso era mais forte do que todos os inimigos dele junto. Ainda no Salmo 142, Davi fala: atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Por isso que eu comentei, é muito importante nós avaliarmos a situação em que estamos vivendo, mas não podemos nos esquecer que nós temos em Deus o refúgio, nós temos em Deus a proteção, nós temos em Deus a segurança. E Davi sabia que ele tinha inimigos sem ele os ter feito. Salmo 38, verso 19, olha que interessante: sem motivo algum acumulei numerosos inimigos e muitos injustamente me odeiam. Nós sabemos que existem muitos motivos para as pessoas se levantarem contra os servos de Deus, e o principal motivo é o nosso adversário, é o diabo. Davi sabia que os inimigos dele eram cruéis e eram ferozes. Salmo 25, verso 19, considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Davi, ele tinha esta consciência, e ele mostra no Salmo 57 para nós no verso 4, a minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Mesmo os inimigos de Davi sendo cruéis, sendo ferozes, ou seja, eram traiçoeiros, eram mentirosos, eram falsos, Davi sabia que ele poderia confiar em Deus, porque Deus era um alto refúgio para ele.
No versículo 3, Davi ele mostra que o Senhor é refúgio, mesmo quando os fundamentos estão destruídos. Esse é o nosso texto base. Vamos conferir? Salmo 11, verso 3. Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Fundamentos destruídos na época dos juízes, cada um fazia o que queria. Vamos conferir Juízes 21, verso 25, só para nós entendermos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E quando o rei Saul, ele assume o reinado de Israel, ele sendo o primeiro rei de Israel, ele era o juiz, ele era a justiça, era ele que determinava as leis. Ele não tinha limites, ele fazia o que ele queria, ele não vivia nos caminhos do Senhor. Os fundamentos morais, os fundamentos sociais, os fundamentos espirituais estavam destruídos. Eis um motivo possível porque os amigos de Davi falaram para ele fugir, pois estava sendo perseguido injustamente. Saul, ele era a lei da época. Saul estava agindo movido por ciúmes, por inveja e por ódio, tanto que Saul mandou matar a Davi. 1 Samuel capítulo 19, verso 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Nós podemos entender que o Senhor, ele levanta pessoas para ajudar aqueles que o temem, e Jonatas foi um deles. Mical foi outra que Deus usou para livrar a Davi das mãos do rei Saul. E o próprio Saul mesmo tentou matar a Davi. 1 Samuel capítulo 19, verso 10. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Saul ele mandou matar a Davi. E como Saul não conseguia alcançar Davi, ao saber que Davi esteve numa cidade chamada Nod, ele soube que o sacerdote protegeu a Davi. Ele ficou furioso e ele mandou matar os sacerdotes e todos aqueles habitantes daquela cidade. 1 Samuel capítulo 22, verso 18 e verso 19. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o Edomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Imagina a perseguição cruel que o rei Saul fazia a Davi. A esperança de Davi no homem era perdida, porque os fundamentos estavam abalados, os fundamentos estavam destruídos, mas a esperança de Davi em Deus, esta não se abalava, porque Davi sabia que Deus agia com justiça. Davi sabia que Deus era fiel e Davi sabia que Deus agia a favor daqueles que o temem. Não é diferente hoje em dia. Hoje em dia nós sempre esperamos daquele que é uma autoridade, tanto faz autoridade espiritual como autoridades no geral, sempre espera-se destes homens que sejam justos, mas nem sempre estes homens agem com justiça, agem corretamente. E aí nós precisamos entender, quando os fundamentos morais da sociedade, quando os fundamentos éticos da sociedade e quando os fundamentos espirituais estão abalados, nós precisamos fazer
como Davi. Nós precisamos confiar no Senhor, porque a Bíblia nos mostra que uma direção sábia, ela faz o povo prosperar. Provérbios capítulo 11, verso 14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O que o justo poderia fazer diante daquela situação que Davi estava vivendo? Os fundamentos da sociedade estavam abalados. Os fundamentos da sociedade, que era para ser justiça, fidelidade a Deus e misericórdia, estavam destruídos. Este poderia, como eu falei anteriormente, ser o motivo dos conselhos de Davi. Mas uma coisa Davi sabia: Deus continuava sendo Deus. Deus continuava sendo fiel, e era o motivo que Davi confiava no Senhor, buscava ao Senhor, clamava ao Senhor por justiça, e ele aconselhou a entregar o caminho ao Senhor, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, mas também a entregar as preocupações ao Senhor. Vamos ver no Salmo 55, verso 22, entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. As coisas não estão dando certo? Entrega esta preocupação ao Senhor, mas você precisa entregar e confiar que é o Senhor que te sustenta. Davi ele também aconselha: entrega o teu caminho ao Senhor, no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É você entregar, é você confiar e você descansar sabendo que o Deus a quem você entregou os teus caminhos, ele está te sustentando e está cuidando de você. Davi ainda dá outro conselho. Ele fala para colocar a confiança, mas é uma confiança total no Deus Todo-Poderoso. E ele ainda fala assim: mas se fortaleça nele. Ou seja, você entrega a tua confiança total ao Senhor, mas você seja forte diante desta situação, porque o Senhor, ele te fortalece. Salmo 27, verso 14. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Outras traduções falam toda a tua confiança. Quando os fundamentos estão abalados, é Jesus que nos ensina que devemos confiar, porque Deus é Deus de justiça. Lucas capítulo 18, verso 7, verso 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha ainda que Jesus fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A tendência da humanidade não é buscar a Deus, não. A tendência da humanidade é se afastar de Deus. Jesus ele faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Nós precisamos estar atentos, independente da nossa sociedade ser uma sociedade justa, independente das situações serem boas ou serem ruins. Em relação a nós precisamos, em qualquer situação, confiar no Senhor. Eu vou concluir a primeira parte deste salmo trazendo à memória que o nosso Deus, que o teu Deus, ele age a favor daqueles que confiam nele. Isaías capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança.
Você tem depositado sua esperança no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Então confie, não desista, continue confiando, porque o Senhor está agindo a teu favor. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Até a nossa segunda parte desse estudo do livro de Salmos. Deus te abençoe grandemente.